Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Orlandi, eu sou especialista em Direito Administrativo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento do Estado. Eu não vou abordar todas as fases pela qual o Estado passa historicamente no desenvolvimento da humanidade. Eu vou trazer só os três principais que a filosofia do direito trata. O primeiro deles é o Estado natural. E existem duas correntes que falam sobre o estado natural. Uma delas diz que a natureza é proprietária de tudo. E o ser humano, ele está apenas no uso da propriedade da natureza. Esse ponto de vista, ele encara a natureza como se ela fosse animada, como se a natureza fosse viva. E ela remonta muito da origem grega, que tinha essa ideia de animar coisas que, para nós, hoje são inanimadas. E é um ponto de vista que é bem real, é bem sincero, tirando a parte que a natureza de fato não é animada. Bom, a gente tem um outro ponto de vista que é o que diz que o ser humano em estado natural, ele não tem um governo próprio, não tem um governo específico, mas que as pessoas elas vão se regular e vão viver em paz e harmonia. Essa ideia, ela é muito criticada por muitos e muitos autores, porque se o ser humano tivesse essa capacidade de se autorregular e viver em paz, a gente não teria uma história de conflitos, mesmo com a existência do Estado. Bom, a história vai se desenvolvendo, os governos passam a existir, a gente começa a ter um vínculo com o território por causa da agricultura, e aí a gente vai entrar em estado de polícia. Em estado de polícia, o governo, ele é detentor do poder. O governo, ele vai organizar a sociedade por meio do poder de polícia, ou seja, por causa da coerção, pelo meio do uso da força. O grande problema do estado de polícia é que ele dá espaço para muitas arbitrariedades. As autoridades, elas se julgam o Estado e elas não são reguladas. Um Estado, nesse contexto, só acaba sendo regulado por um outro Estado. E assim, não é bem regulado, mas é o risco. Você tem um Estado que é dono de uma população e você tem um outro Estado que acha que aquele governo não deva continuar fazendo parte daquela população e aquela população é contra aquele Estado, você já tem condições mais suficientes para um outro Estado invadir esse Estado e ter o apoio da própria população ainda, porque é uma população que é abusada, ou escravizada, ou explorada de alguma forma. Bom, essa pelo menos é a tendência do que acontece em estado de polícia. É muito difícil a gente falar que é algo absoluto, porque é sempre muito difícil a gente falar que as coisas são absolutas. E é nesse sentido que Montesquieu, o grande filósofo, vai escrever a sua obra, Do Espírito das Leis. Ele é um autor que ele vai falar da tripartição dos poderes, já tem um reconhecimento pretérito a ele, ou seja, anterior ao autor, de outros filósofos que vão falar que existe um poder executivo, existe um poder legislativo. Mas é o Montesquieu que ele vai falar que essa tripartição do poder é fundamental para que o Estado não seja autoritário, porque aí um poder limita o outro. E essa ideia de tripartição do poder é que é o Estado de Direito. Após as ideias de Montesquieu, vai acontecer a Revolução Francesa e o Estado de Direito vai para o restante do mundo, para a maior parte do mundo, pelo menos. E a base da ideia de Estado de Direito é essa. A gente não serve mais, a gente não segue mais os governadores, que tem um papel ainda muito importante. Nós estamos obrigados pela lei. Inclusive, os próprios governadores estão obrigados pela lei. E aí existe uma tripartição do poder para que a lei seja obedecida, para que um poder não se sobressaia ao outro. Inclusive, é muito interessante que existem doutrinas que identificam, mesmo no nosso modelo constitucional que diz expressamente que existem apenas 3 poderes, que existe um 4º poder. Mas isso é discussão para um outro vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o Estado de Direito. Se vocês quiserem ter mais acesso a conteúdos, eu posto no meu site, eu coloquei aqui embaixo na descrição desse vídeo e dos outros também. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.